inscritos e que estão ligados aí no Eu Acredito na Minha Geração. Eu sempre gostei desse título, sempre gostei do título desse programa, desse podcast. Prazer estar aqui com o pastor Daniel, que Jesus continue dando graça ao seu servo, e demorou, mas chegou o dia de estarmos juntos. Por que o senhor deixou para vir no meio da polêmica, pastor? Não fui eu, não. A agenda já estava marcada. Deu certo, que honra. Eu sempre admirei e respeitei o ministério do pastor Eliseu Rodrigues. E só desde a época do Facebook, sempre compartilhava os cortes lá. Muito tempo, né? E desde aquela época, muito tempo atrás, o pastor Eliseu já era polêmico, né? Tu lembra uma vez, pastor... Tu lembra uma vez que na Debrais tu estava pregando uma mensagem muito boa, mas em um momento da mensagem tinha citado alguma coisa da Ivete Sangalo. Pois é, rapaz, é o seguinte, pastor Mac Anderson disse, Eliseu, Deus te protegeu de saber o alcance do seu nome para te manter em humildade. Tá ok? O áudio que eu não gosto muito de colar. Deus te prometeu, Deus te preservou, Deus te escondeu. E eu vou pregar. Eu não sei quem tá filmando, eu não sei se vai pro YouTube, eu não tinha canal no YouTube. Sua página e várias outras páginas fazendo cortes fizeram com que pessoas fizessem redes sociais para mim. Eu não fiz o meu canal do YouTube, eu não fiz o meu Facebook, eu não fiz o meu Instagram, eu não fiz o meu Orkut. Não tinha Orkut? Não, as pessoas que faziam. Então, eu preguei e eu vi ela fazer aquilo. Eu sou nordestino. Eu tenho um amor pelas escrituras, pela igreja, pela verdade do evangelho. Pregando, eu estou com um texto aberto, que eu prego, na maioria das vezes, expositivamente, no Salmo 150. Eu estou pregando sobre o verdadeiro louvor. E lembrei que ela parou o show, e ali com muita cachaçada e prostituição, aquela coisa toda, disse que estava louvando e tal. E eu disse que ímpio não adora. Quem adora é o verdadeiro adorador por causa da ação do Espírito Santo no espírito do crente e por causa da palavra da verdade, que é o evangelho. E você percebe que isso saiu aquele corte. Só saiu e viralizou. Pois é. Naquela época foi eu mesmo que tinha feito o corte no Eu Acredito na Minha Geração. Viralizou muito. Ah, foi você? Foi, eu lembro. Aí, a gente nem tinha... Foi o primeiro contato que a gente teve na época. Você entrou em contato comigo porque tinha gente ameaçando a sua família. Tu lembra disso? Sim, como se eu estivesse menosprezando ela. Ímpio não adora. O Salmo 50 deixa isso claro. Que tens tu, ó ímpio, em recitar os meus estatutos, se viras as costas diante de mim. Então, a partir do momento que um ímpio, por exemplo, está em um show e canta um louvor, isso não é adoração? Não. É só uma música? É uma música para engajar, atrair o público gospel, que dá dinheiro no YouTube, no Spotify. Mas a adoração, não. A adoração é em espírito e em verdade. O Espírito Santo age na igreja, para que assim a adoração surja. O salmista disse no Salmo 22, verso 25. A inspiração do meu louvor vem de ti no meio da congregação. Congregação ali é dos santos que adoram. Sempre a adoração está, quando se fala de louvor, sempre a adoração está ligada aos santos, reunidos ou não. Mas se é santo, é adorador. Ímpio não adora. Mas Deus pode usá-lo de alguma forma, pode, através dessa canção, para alcançar alguém, aí né? Você está entrando na soberania divina, está entrando no poder de Deus. Ele pode usar até jumenta, usar eu, não vai usar qualquer outro tipo de gente. Mas o que a Bíblia ensina teologicamente é que a adoração é algo que só a igreja gera para Jesus. Porque não tem como você desfazer de João 4, em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito? É resultante da ação do espírito no espírito do homem, vinda através da regeneração. E em verdade, pela verdade da palavra, o ímpio ainda não teve essas experiências, mas ali pode ser alguém que, como eu vi um teólogo falar, pode ser alguém que esteja em um processo de pré-regeneração, tá com vontade de voltar para Jesus, e ali a saudade de Deus está iniciando, está começando, aquela pessoa está sendo atraída ao evangelho, porque existem pessoas que aos poucos vão sendo libertas. Existem pessoas que têm experiências mais rápidas com Deus, de libertação, né? Mas existem alguns que processualmente vão abrindo mão do amor ao mundo, vão largando as coisas dessa terra. Então pode ser, é uma experiência pessoal, mas como doutrina para a igreja, a adoração é só possível à igreja que tem o Espírito Santo agindo nela. E aqueles que se convertem a Jesus, mas pela profissão continuam cantando música secular, e aí no meio do show canta um louvor, mas ele já está participando de uma célula.
já se converteu a Jesus. Está em processo de santificação. Agora, essa pessoa precisa saber que a Bíblia ensina a renúncia desde o Antigo Testamento. A Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus, e no contexto que a Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus, a Bíblia diz que é Ele quem cuida de nós. Então, se a sua necessidade é colocada diante de Deus e você precisa fazer aquilo que fere os princípios da igreja onde você congrega, do credo que você sustenta na igreja onde você congrega, do Cristo que você serve, então você ainda não foi totalmente liberto. Na renúncia se vê a provisão divina. E é necessário essa renúncia total até da profissão. Vamos pegar não vou citar nome, mas o camarada fez sucesso no mundo secular como um grande cantor. Ele vem para Jesus agora e ele tem uma profissão. Dentro dessa sua profissão, ele tem agenda até 2028 para atender os shows secular. Se ele veio para Jesus, o evangelho exige dele a renúncia total de tudo. Desde que o ambiente secular onde ele esteja lhe acrescenta o que espiritualmente? Existe uma guerra entre carne e espírito. Você precisa escolher com quem vai andar. É normal você se entregar para Jesus e perder certas amizades. É normal. O próprio Jesus ensina isso no texto de Evangelho, segundo escreveu Marcos, no texto do jovem rico, capítulo 10. Quando o jovem rico vira as costas para Jesus, Jesus diz que a família agora dessa pessoa que renuncia por amor a Cristo é a igreja. Versículo de número 29. Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos e irmãs, filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Esses 100 vezes mais aqui é a igreja. Aí temos um segundo ponto. A igreja se comporta como irmão, pai, mãe desses que acabaram de se entregar para Jesus e precisam renunciar até o próprio sustento por amor ao evangelho. Terceiro ponto. O Espírito Santo, às vezes, isso aqui já é experiência pessoal, que eu ouço de músicos e de cantores e de pessoas que acabaram de se entregar para Jesus. Pastor, eu recebi de Deus uma exigência que eu não recebi de outros. Eu me senti obrigado a abrir mão daquele ambiente, daquele lugar que me fazia ter saudade da prostituição, da cachaça, dos palavrões. Aquilo não era um ambiente saudável para mim. Aí entra o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Seu nível de fé. Da mesma forma, um jovem pode ser formado teologicamente desde a escola dominical e ir para uma faculdade e sair de lá crente firme. Enquanto tem outros que vão para a faculdade 6 meses depois vira comunista, socialista, diz que se descobriu, a menina faz parte do FFF, feia, fedorenta, feminista, e aí abre mão dos seus princípios. Por quê? Porque antes de ir para a Babilônia, Daniel teve Jerusalém. Não pode ir para a Babilônia quem ainda não tem o caráter de Jerusalém. Então, olha para você, jovem. Você se entregou a Cristo. Você tem firmeza no evangelho para isso, conforme diz Colossenses, capítulo 2. Paulo diz que a igreja tem que estar enraizada em Cristo e andar conforme o recebeu. Esse ambiente é saudável? Te edifica em quê? Te acrescenta em quê espiritualmente? Ah, mas a minha renda. Eu volto para Mateus 6,33. Busque primeiro o meu reino e as outras coisas. Essas coisas serão acrescentadas. Comer, beber, vestir, que é o sustento. Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, que ele tudo podia naquele que o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar, porque em Cristo eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele conclui, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, se a renúncia é pelo seu bem espiritual, pelo seu desenvolvimento ministerial, pelo seu testemunho e para a glória de Cristo, eu tenho certeza Ele cuida de você. Ô pastor, eu concordo muito com essa sua fala, mas eu me coloco no lugar também. Eu aqui, falando isso hoje, vamos lá, tendo uma consolidação, que eu não tenho, mas me colocando no lugar de alguém que tem uma consolidação já no meio gospel, tá? Super abençoado, conhecido, com ofertas generosas e tal. É uma coisa. Agora, a pessoa abandonar tudo, seja a fama, o dinheiro, para viver agora algo novo... Você acha que é pecado ser... Não é desafiador, não? É desafiador. E quem diz que evangelho não é desafio? É pecado ser rico? Não.
Jesus olhou para o jovem rico e disse, vai, vende tudo que tem, pega o dinheiro, me segue e terás um tesouro no céu. Ele virou as costas para Jesus transtornado. Se não é pecado ser rico, por que Jesus falou para esse camarada vender tudo, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo? Porque o coração estava na riqueza. O coração estava na riqueza e ele era hipócrita. Porque Jesus disse assim, você conhece os mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus prova que ele conhecia? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás. Ou seja, Jesus só cita os mandamentos de respeito ao próximo. Aí quando Jesus diz, vende tudo que tem, dá para o próximo, ele virou as costas para Jesus. Ou seja, na hora de provar que ele guardava esses mandamentos que honram o próximo, ele vira as costas para Jesus. Então vocês não cantam, tudo que é meu é teu? Eu abri mão de tudo, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas por ti. Aí na hora de provar, não prova. A questão é, seu coração está onde? Se sua dependência não está em Deus, você erra em exercer seu profissionalismo num ambiente em que não glorifica o nome de Jesus. Mas se seu coração está centrado em Cristo, você tem raiz para isso, e você não desvia por causa disso, seja luz em meio às trevas. Evangeliza os outros músicos, pega o microfone num dado momento e vai falar de Jesus. Ah, não, mas eu não preciso falar, porque tem uma frase famosa que diz, pregue, se necessário, use palavras. É bonita, mas é falsa. Não tem como pregar sem falar. Então, se você quer sustentar a tese de que você pode ser músico, tocar na igreja no domingo e tocar na balada na segunda, que fruto do reino você está dando onde você estiver? Porque não existe essa dubiedade cristã, Fábio. O crente é no culto o que ele já é em casa. Quando eu preguei Levítico capítulo 6, que o sacerdote complementava à noite as ofertas que começavam a ser iniciadas de dia. A gente reproduz na segunda aquilo que a gente gera ou recebe no domingo no culto. Então, seja um adorador, seja esse crente que processualmente, eu sei que você que está assistindo tem desejo de renunciar, de crescer. Aos poucos, eu acabei de falar na introdução do nosso podcast aqui, existem pessoas que processualmente vão abrindo mão do amor às coisas dessa terra para se dedicar totalmente ao Senhor. Eu tenho exemplos de pessoas que eu ouvi. Tem um cara que toca violão muito bom, meu irmão escuta muito ele. Ele disse, eu me senti incomodado pelo Espírito e parei totalmente de ouvir música secular. Ouvi também um testemunho do Thales Roberto. Ele disse que foi incomodado pelo Espírito a parar totalmente de ouvir música secular. São experiências que, com alguns, Deus chama de modo mais sério do que outros, por algum propósito específico. Ô pastor, mas nós como igreja não corremos o risco de mudar opinião como essa sua? Porque há um tempo atrás nós tínhamos a mesma opinião concernente a jogadores de futebol. E aí nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que abandonaram a carreira profissional de futebol, como por exemplo pastor Gilvan Rodrigues, porque na visão na época era pecado. Se nós mudamos nessa questão, não corre um risco de futuramente a igreja olhar, não, é só a profissão. Tá, se é relacionando com os cantores seculares? Se é a opinião, vai mudar, mas a minha opinião está baseada nas escrituras sagradas. Se aquele ambiente não produz nada de crescimento na vida desse músico e ele está se entregando a um ambiente que o faz desviar, pelo Salmo de número 1, ele é responsabilizado. A questão do pastor Gilvan Rodrigues é totalmente diferente, pois o chamado dele é ser pregador, não empresário, não jogador, não investidor. O Kaká, grande homem de Deus, lá no meio dos jovens, né? Mas Kaká pregava para eles. Todo pregador que você conhece hoje, que sabe que era jogador profissional, se reconhece que eles pregavam, oravam, faziam reuniões de orações. Já me chamaram para estar ali com eles, instruindo, pregando. Nunca tive a oportunidade, o privilégio de estar com eles ali pregando. Mas os jovens evangélicos são os pregadores ali no time de futebol. Então, se você é músico, todo cristão é um pregador, Fábio. Spurgeon disse, se você é crente e não prega, você não é um verdadeiro cristão, você é um impostor no meio de nós. Então, se você foi salvo em Cristo, você tem uma missão de atrair aqueles que te cercam para o evangelho. Vá seguir sua profissão, desde que, primeiro, Jerusalém esteja no seu coração teologicamente. Segundo, você exerça a sua missão de atrair outros para Cristo, porque está no ambiente para ser influenciado. Para que você aceitou Jesus se é para continuar a treva? A exemplo também está o Ricardo Oliveira, né? Pregadorzão. E nós temos também o movimento Atletas de Cristo, pelo próprio Edmilson. Tem pregadores, né? Não tem? Pregadores também, né? Então pronto. Então não tem como mudar se é doutrina bíblica, se é a palavra. É doutrina. Renúncia, ambiente que não agrega nada na sua vida espiritual. Agora, Tiago Cavaco, pastor presbiteriano. Ele é pastor da, se não me engano, depois você pode pesquisar, Primeira Igreja Batista, Portugal. Flor Caveira é o nome da banda do cara. Banda de rock.
Quando eu postei o banner que eu ia pregar com a banda Flor Caveira, um monte de crente, sem saber do que se tratava. É uma banda que toca em bares. É uma banda que toca para ímpios, apresentando o Evangelho de Cristo. É uma banda tradicional, que foi herdada de pai para filho, de neto, de vô para neto. E eles continuaram com a banda. É um grande pregador, um exímio pregador. Depois eu te mando o Instagram dele. Mas faz parte dessa banda. Os caras, tudo para nós assim, esquisitão, tal, mas tocando, cantando e ganhando almas para Cristo através do evangelismo e através do profissionalismo musical. Perfeito, pastor. Essa sua visão ela é extraordinária e me faz lembrar a adolescência quando eu estive na igreja, onde a pregação era totalmente baseada nas escrituras que nos levavam à renúncia do mundo, à renúncia das nossas vontades, à renúncia do pecado e até de profissões que praticamente não agradava a Deus. Mas observando a igreja atual, parece que está cada vez mais raro pregação como essa, que confronta a gente para vivermos uma vida de santificação e de santidade. Por exemplo, já há pastores liberando uma bebida alcoólica socialmente, né? Cara, o meu pastor pregou no culto de doutrina algo interessante. Ele disse assim, se eu esquecer, você me lembra, Helena Raquel. Meu pastor disse assim, era pecado ter televisão no meu tempo. Hoje não. Minha plasma é grandona. Cada filho meu tem uma TV no seu quarto. Mas eu dialogava mais com meus pais quando era pecado ter televisão. Nós comíamos na mesma mesa quando era pecado ter televisão. Hoje nós não comemos na mesma mesa, cada um está na frente da sua TV e a família está separada. Minha mãe batia pipoca e a gente contava histórias. Hoje cada um tem seu programa preferido na TV ou no celular. Ele disse era pecado e a praia. Mas as mulheres andavam com mais modéstia. Hoje não é pecado ir à praia. Mas parece que a praia está dentro da igreja. Então, às vezes, Deus permite, em algum tempo específico, um tipo de cerca que limita, que freia. Será que ao passar para Eva não tocar no fruto, não era Adão construindo uma cerca para que se estabelecesse um limite, pois a proibição era comer e Eva diz não tocar? Será que não foi uma cerca dada por Adão para que ela nem se aproximasse? E aí você lembra da ordem de fugir da aparência do mal? É pecado estar na praia? Não, mas eu já estive com bandas que o cara foi pra praia o dia todo. Quando chegar a noite, que a responsabilidade do louvor é atrair Cristo para a igreja, é fazer a igreja subir em adoração ao Senhor, não tinha graça, não tinha unção. O show pode se tornar um culto, mas o culto não pode se tornar um show. Aí os caras sentam e dizem, mano, não flui nada cantando. Claro, tu passou o dia todo olhando bunda e peito de mulher, meu irmão. Vocês passaram o dia todo se alimentando de quê? Aí depois pergunta, tu quer rir, né, Fábio? Aí depois pergunta, por que estou sem unção? Carnalidade. Cara, cantou uma música, não funcionou, canta outra. Pregou uma mensagem, não funcionou, prega outra. Pregou a outra, não funcionou, cantou a outra, não funcionou. Muda de vida, se reserva. Unção não está em apresentar-se publicamente, unção é sempre no secreto. Então os nossos pais pregavam isso pra nós. Meu pai não gostava que eu viesse da escola acompanhado de meninas. Aí um dia eu me ensoberbeci. Falei, o senhor quer que eu vire o quê? Gay? O senhor quer que eu vire bicha? O senhor quer que eu venha com um homem da escola pra casa? É as meninas que vêm comigo. Aí ele fez assim, pá, nunca diga isso pro seu pai. Eu disse, mas é o que parece. Ele disse, todos os pregadores mirins que começaram a namorar caíram em prostituição. Cara, meu pai morreu em fevereiro. Março eu fui pregar em Ilhéus, Bahia. O irmão foi me buscar no aeroporto para ir pregar no interior, aeroporto de Ilhéus. Eu apresentei uma lista de pregadores mirins que pregavam comigo desde a infância. Só 2 sobreviveram. 3, perdão. Misael Santana. Wagner, que hoje é professor de hebraico e pastor. E Michel Ramos. Todos, a maioria da lista que eu citei, caíram. E eu disse, como caíram? Ele disse, namoro.
Olha a cerca que meu pai me colocava do jeito dele. Com a simplicidade dele. Então, às vezes, isso nos ensinava a renúncia. A bebida alcoólica é um freio, é um limite. Imagine eu, pastor, que influencio vidas, que tem uma palavra que muda opiniões